feliz em iniciarmos aí mais um hashtag TCC com orgulho. Olha só o orgulho desse TCC. E mais uma vez, né, como a gente foi curioso até pra mim, foi perfeito. A gente combinou de, nesse projeto, né, esse projeto novo do Viver o Patrimônio, que agora é o VOP Digital, nós tivemos a ideia de criar esse projeto para trazer, né, alunos que agora já são profissionais formados na área, que tivessem orgulho do que fizeram como fechamento da sua vida acadêmica. E a cada sábado, às 18 horas, nós convidamos, né? E às vezes os alunos vêm até nós, a gente nem precisa convidar, porque eles estão vindo, estão vendo e estão sentindo vontade de apresentar o seu trabalho, porque é uma verdade, né? Eles têm orgulho do que fizeram. Então, hashtag orgulho do meu TCC. E neste início de 2021, para abrir, né, com alegria 2021, nós trouxemos aí o nosso querido Lucas Batista, o arquiteto Lucas Batista. Muita alegria em ter você aqui comigo, viu, Lucas? Alegria imensa, fiquei muito feliz de você topar aí a ideia. Eu sabia que você tinha orgulho do seu TCC e eu quero lhe fazer uma surpresa. Olha só o que eu tenho aqui guardadinho comigo até hoje. Maravilhoso! Eu amo essa ideia. Você é muito criativo, muito. Todos os meus alunos, né, que tiveram cuidado de deixar a sua marca, eles estão guardados comigo, são as minhas relíquias. E eu quero que você apresente o porquê do seu TCC ser essa coisinha aqui tão pequena. E funciona, viu? Acabei de abrir aqui, funciona. E, curiosamente, dentro tem uma notinha de 10. Por que o 10? Que alegria, viu? Muito feliz em abrir 2021 com a sua criatividade, com a sua alegria. Que prazer em ter você aqui. Ai, Pro, eu tô muito feliz em estar aqui participando desse evento com você. É sério. Quando você fala orgulho da ProLuiz, orgulho do TCC, eu fico simplesmente muito orgulhoso com toda a situação que a gente aconteceu, com tudo que a gente viveu, com o filho que a gente criou. Quando a gente apresentou aquele projeto maravilhoso, a forma da criação, a apresentação, foi incrível. Realmente, foi o meu projeto, mas vamos dizer assim, que nasceu, que mais me deu orgulho de toda a vida acadêmica. Foi incrível. Eu lembro das suas dificuldades, eu lembro da sua necessidade de tirar de dentro de si a ideia, porque a ideia estava toda lá arrumadinha, mas você tinha uma dificuldade muito grande de trazer isso para o papel, para a tela, mas você conseguiu, e eu quero que você apresente esse passo a passo, as minúcias dessas dificuldades, né? Como você imaginou, o que você passou, o que passou por sua cabeça, as dores, as tristezas, as frustrações, mas que no final você conseguiu virar essa chave, dar esse salto e o resultado está aí. Lindo! Nossa, perfeito. Olha, realmente eu tive uma incrível dificuldade na hora de fazer esse projeto, porque é aquela coisa. Você vem com a sementinha na sua cabeça, só que para ela desabrochar, para ela florescer, você precisa de muito mais do que só aquele suporte da ideia. E eu fiquei inculcado exatamente nessa sementinha, porque eu tinha a ideia dos micros apartamentos e eu queria fazer que ele funcionasse, só que eu não conseguia trazer uma originalidade da minha ideia naquela semente. Então, eu lembro até hoje que em todas as orientações eu levava para você a ideia do microapartamento. O microapartamento estava pronto exatamente há semanas. Só que você falava assim, Lucas, esqueça a parte dos apartamentos. E o seu projeto? Eu não estou vendo o seu projeto como é que funciona. E foi aí que eu falei assim, gente, eu estou completamente perdido. Porque é aquela coisa, a criatividade, ela não funciona quando você está, vamos dizer assim,
focado em uma coisa só, entendeu? Então, eu agradeço muito as minhas análises, meus estudos que você pediu. Lucas, estuda aí, faça uma leitura em um livro da sociedade, vejam alguns projetos em outras faculdades, vá investigando para ver como é que funciona. E foi aí que eu fui exatamente procurando, até que bateu o lindo desespero do arquiteto. Faltando uma semana para pré-banca, você vê o material assim: Lucas, olha, deixa eu lhe falar. Com esse material aqui, você não vai conseguir ir para pré-banca. Nessa mesma hora, me bateu um pequeno desespero. E eu falei assim: vamos ligar a chave arquiteto urbanista. Noites e noites e noites procurando, estudando como fazer exatamente a minha ideia dos TCC, dos microapartamentos, se tornarem o residencial praxe. E de repente eu fui produzindo, e de repente eu super achei a ideia da interação e da colaboração, que era a ideia que encaixava praticamente nos meus apartamentos. E quando eu cheguei e mostrei para você, eu lembro até hoje a sua reação. Você olhou assim para mim e falou assim: não acredito que a borboleta saiu do casulo. Nossa, foi... Meu coração... Eu acho que se eu tivesse um foguete, eu soltava o foguete, ó, e ficava só ouvindo aqui os plásticos. Foi incrível. Foi a melhor virada de chave de toda a minha vida. E a ideia foi aquela coisa. Quando a gente terminou o projeto, eu lembro que, tipo assim, todo mundo tem uma mania de entregar o seu projeto de acordo com sua essência, sua né? ideia. E aí o pessoal tava exatamente, todo mundo entregando em caixas bonitas, arrumadas, cestas. E eu falei assim: gente, o que eu vou fazer para entregar o meu projeto para a Prolis com a minha essência? E aí eu estava meio que procurando a ideia, e eu tinha ganhado um pendrive pequeno, micro, era um presente da minha faculdade, e ela me entregou. E aí eu falei assim: nossa, peraí, micro apartamento, micro pendrive, deu uma sacada muito boa. De repente, eu tinha um potinho eu tinha um potinho pequeno, e eu tinha um adesivo do residencial, esse mesmo, um adesivo do residencial. Eu peguei o adesivo, coloquei nesse potinho e coloquei uma moeda de 10 pesos. Por que 10 pesos? Eu estava querendo comprar minha professora com biblioteca. Mostra aí, ó. Olha aqui, ó. A moedinha aqui. Peso 10. Peso 10. Eu tinha acabado de voltar a questão. E aí eu falei, coloquei exatamente o meu micro pendrive, coloquei no potinho, cheguei, né, naquela empolgação, a professora estava lá recebendo projetos, aí ela viu que eu cheguei de mãos vazias. Ela: Lucas, pelo amor de Deus, onde está o projeto? Assim, ó, entenda, eu sei que tá todo mundo entregando em coisas grandes, assim, mas assim, ó, meu apartamento é um micro apartamento e minha entrega de projeto é uma micro entrega. Na hora que ela viu, na hora que você viu, você ficou assim: não acredito, Lucas. Eu falei assim: meu Deus, choque, vou levar um sermão. Eu tive uma síncope. Eu tive uma síncope. Eu não conseguia parar de rir. Eu não conseguia. E toda vez que eu pego, ele fica na minha estante, né, com as coisas de TCC de vários alunos. E cada vez que eu olho para ele, eu tenho aquela sensação daquele dia, né? Meu Deus, olha como tudo casou. Ele pegou a essência, né, no todo. É incrível. Você ficou horas e horas olhando aquele potinho e falou assim: Lucas, eu não acredito, ficou muito criativo, você é muito irado. Eu nunca imaginei que alguém ia fazer uma entrega assim. E eu fiquei, tipo, exatamente muito feliz, porque foi algo que não foi necessário, aquele enorme gasto de dinheiro, não foi necessário aquela enorme, tipo assim, eu preciso mostrar para a professora que eu sou. Não, foi um ápice de criatividade que conquistou e casou muito bem com o projeto. E casou perfeitamente, perfeitamente, porque estava de acordo com o seu conceito, com o seu partido, com as suas ideias. Perfeito. Exato. Nossa, eu fiquei... Foi a parte que começou a casar tudo. O desespero pela parte do projeto que eu não estava conseguindo fazer. De repente eu virei a chave, consegui fazer o projeto, a minha entrega foi perfeita. Então, daqui para o final é só
uma coisa maravilha. Então vamos trabalhar essa apresentação para poder explicar como foi que eu pensei nesse todo projeto para explicar para a professora e tanto para o meu avaliador. Foi incrível. Eu lembro que nas aulas, me parece, não sei se no sexto ou sétimo semestre, você veio me falar da ideia. Pro, eu tô com uma ideia, porque você tinha ido a São Paulo e tinha visto alguma coisa de microapartamento, e você voltou com isso muito forte. E aí eu disse, muito bem, agora vai estudar, porque tudo tem a ver com a relação que nós estamos vivendo na sociedade, as pessoas estão cada vez menos, né, em casa, por isso as casas estão cada vez menores, daí a ideia dos apartamentos, dos apertamentos, né? Mas, por outro lado, você tem uma área social que precisa ser trabalhada. E aí, diante disso, a sugestão foi que você lesse, buscasse, né, pesquisar o filósofo Bauman, né? E aí falar sobre sociedade líquida, entender a identidade líquida. E nesse caminho aí você enveredou e se saiu muito bem. Exatamente. Vendedor nato. Quero que você foi algo que eu pensei exatamente muito em mim. Travou um pouco. Repita, por favor, eu não consegui te ouvir. Travou? Lucas? Agora, melhorou. Pronto. Tá melhorzinho agora? Sim. Foi. Pronto. Então foi algo que eu pensei também muito em mim. Porque eu vim do interior para Salvador, e aí eu vi aquela necessidade de estar morando perto da faculdade, eu não ficava muito tempo dentro de casa. Então, o meu pensamento sobre exatamente a praticidade de estar morando num ciclo perto da minha faculdade, do meu trabalho, me influenciou também totalmente na minha ideia dos microapartamentos. Então, nossa, essa ideia se casa comigo, com certeza vai casar com milhares de pessoas que vivem essa parte líquida da questão de estar em casa e não estar em casa, entendeu? De tipo, de ter a praticidade de estar morando no local. Então foi aí que eu aprofundei exatamente em Balmer, que eu pensei, estudei para poder falar melhor sobre como desenvolver esses apartamentos para esse tipo de sociedade que precisa ser muito estudada, inclusive. Exatamente, exatamente. Quero que você abra os seus slides aí e mostre um pouco mais dessa sua produção, depois que virou a chave e entendeu do que é que se tratava o seu trabalho. Não, com certeza, vamos lá. Eu vou apresentar aqui agora. Tenta apresentar. E que virada de chave, viu, Prota? Esperava que eu ainda tivesse esse potinho aqui guardado. Hein, Lucas? Eu esperava que você tivesse guardado, mas eu não que você me mostrar na live, porque eu tô aqui bestinha com essa apresentação que foi. Pois é. Nossa, eu fico muito feliz, muito feliz. É espetacular, eu fico muito feliz. Muito bem, está de parabéns, viu, Lucas? Eu quero saber o porquê do Pratice, obrigado. porquê residencial, quero que você conte todos os detalhes, porque o nosso objetivo com a hashtag Orgulho do Meu TCC é justamente ajudar aqueles que estão, nesse momento, buscando, né, o seu tema de TCC, estão perdidos em busca desse tema e ainda não conseguiram entender como virar essa chave. Eu quero que você explique tudo isso para que a gente possa auxiliar muita gente nesse aspecto. Vai lá. Pode começar. Pronto, pode deixar. Tudinho. Então vamos lá. Olá, vou começar igual. Nossa, eu sinto hoje a apresentação do meu TCC também, né? A gente desligou todas as luzes e vamos começar. Então, olá a todos. Eu sou o Lucas Batista e esse é meu projeto do hashtag Orgulho da Prolis, que a gente apresentou em 2018.2, que chama o Residencial Prata, ok? É a nova tendência de moradia, que são os microapartamentos. Então eu vou dar início aqui. Já tá passando direitinho aí, as imagens? Direitinho. Pronto, vamos lá. Então, quando a gente fala em microapartamentos, as pessoas primeiro se assustam, né? Elas pensam assim, nossa, microapartamentos? Como assim? Porque hoje, na verdade, a sociedade é baseada em um certo tipo de economia de querer tudo grande, de querer coisas enormes, mas
a gente, parando para pensar, um microapartamento, o que é um espaço? O espaço, ele é capaz exatamente de atender toda a sua necessidade, caso você tenha boas ideias e planejamento. É isso o trabalho do arquiteto. E é o trabalho do arquiteto maior ainda ver a necessidade daquela pessoa para trabalhar em cima desse espaço. Então, existem sim pessoas que elas trabalham e vivem em prol de espaços grandes, e também existem pessoas que têm a necessidade, urgentemente, de ter um espaço prático para viver, o prático para estar. Essa que vem primeiro a minha primeira base de estudo sobre os microapartamentos. Logo isso, eu falei assim, não sou maluco de estar pensando nisso sozinho. Então, eu fui dar uma rodada pelo mundo, viajei para Nova York e vi que Nova York, tanto China, quanto Japão, quanto Hong Kong, eles têm construções modulares, construções que são exatamente pequenos apartamentos, onde as pessoas elas vivem, mas são pessoas completamente estudadas da sociedade, que elas necessitam de estar naquele espaço por um propósito, ok? Ou por determinado tempo, ou são pessoas que são só de passagem, ou que vão passar por uma temporada. Então, pesquisando nessa, esses lugares que eu encontrei são onde tem as maiores populações do mundo. China chega a 1,386 bilhões. O Japão, nossa, o Japão tem gente que você se pisar, pisa em uma pessoa. Tem 126,8 bilhões. Nova York, Hong Kong. Então, assim, por que essas cidades que têm tantas pessoas assim têm mil apartamentos? É uma questão a de se deixar a se perguntar. Então, assim, como garantir exatamente o sucesso dos microapartamentos? Gente, a inovação dos microapartamentos é proporcionar exatamente um estilo de vida consolidado na sociedade. Como assim consolidado na sociedade? O que nós somos hoje? Quando nós estamos em busca de nosso dia a dia, em busca do nosso trabalho, em busca do nosso emprego, a gente vive em pró exatamente disso. Ok? O que acontece e o lugar onde precisa de nosso estar, onde a gente precisa se localizar melhor, é exatamente o lugar perto de nosso trabalho. Então, assim, a gente pensa exatamente na nossa carreira, pessoas sozinhas, né? Que a gente está procurando ali, a gente nunca fica focado em exatamente tipo, relacionamento, a gente está focado no nosso trabalho. E também essas dependentes. Então, se a gente parar para pensar, a nossa carreira, a gente vem tratado exatamente de um sonho e objetivo que a gente vai tratar exatamente sozinho. E o que a gente precisa exatamente o que a gente precisa exatamente para proporcionar esse estilo de vida para a gente dos microapartamentos? A gente precisa de tempo. O tempo, ele é capaz de... a gente precisa administrar melhor ele. Então, ele é capaz de melhorar o nosso desempenho. Porque se a gente demorar para chegar no nosso trabalho, a gente vai ficar estressado, não vai trabalhar. Mas a gente morar perto do trabalho, a gente vai conseguir ter um desenvolvimento muito melhor, vai se estressar bem menos. Ok? Então, a questão do lazer. Se a gente tiver lazer no lugar onde a gente mora, a gente não precisa estar procurando outros lugares para a gente ir procurar o lazer. O lazer ele tem que estar vinculado ao nosso local de vida, local de trabalho. E também é a questão de esporte, de vida. Então, foi exatamente todas essas pregas que eu peguei, assim, esses pontos no ar, que eu soltei junto e coloquei exatamente no conexo do residencial Praxis. Lazer, tempo e qualidade de vida, né? Para as pessoas que são exatamente em busca do sucesso, em busca da sua carreira. Então, eu fiz uma pesquisa mais aprofundada e eu coloquei aqui uma pesquisa baseada no IBGE em 2010, que ele coloquei a evolução das pessoas que estão morando sozinhas. Então, de 1980 a 2010, o fator é de mais de 75% de pessoas que moram sozinhas. Isso se dá ao fato de pessoas que também se divorciam e moram sozinhas,
E se trata também dos casamentos, né? Que elas diminuíram também. As pessoas, elas perderam essa ideia de, tipo, para eu estar junto, eu preciso estar morando junto, eu preciso estar tudo junto. Não. Hoje existem pessoas casadas que moram cada um em seus lugares e respeitam seus ambientes, os lugares de trabalho. Entendeu? Isso também, o número mostra o crescimento também, justamente pelo fato do número de mulheres que criam seus filhos sozinhos e que elas lutam para buscar e morar sozinho. Então é uma sociedade que vem crescendo absurdamente. Fiz uma pesquisa também mais peneirada e coloquei exatamente as residências nas capitais. Então aqui, na Bahia, o número é grande, 35,8, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, o número vem crescendo cada vez mais. Então é aquela coisa, é uma sociedade que você tem que ser explorada pelo fato que elas estão em busca exatamente de tudo isso que a gente veio comentando aqui. De uma praticidade melhor para morar, de uma praticidade melhor para viver, uma praticidade melhor na qualidade de vida. E aí veio praticidade. Praticidade. Nossa, então você vê que o prédio, a legalização do meu prédio foi nessa ideia. Praticidade. Por que praticidade? Foi exatamente todo o estudo baseado nas pessoas, na sociedade. É o estudo do arquiteto que faz exatamente na sociedade. Então, aqui, em Salvador, Recife, Fortaleza, o número de pessoas morando sozinhos foram completamente subindo. Então, segundo o Data Popular de 2012, mostra que 10 anos, o número de universitários cresceu 77,1% do Brasil. Mais uma prova que as pessoas saem da sua zona de conforto lá do interior em busca de uma qualidade de vida melhor na cidade grande, que é a faculdade, emprego. Então, elas são um público em potencial. Então, elas vão para a capital e elas exatamente buscam o deslocamento do seu interior. Elas chegam aqui exatamente na cidade grande, elas procuram um apartamento, elas acham uma dificuldade financeira, pois os apartamentos são caros para você morar sozinho, são apartamentos que são perto de faculdade e tudo mais, e elas acabam querendo dividir moradias. Então, assim, todas as vezes que a pessoa vem fazendo esse ciclo de sair do interior para ir para a capital, ela encontra uma pequena dificuldade, certo? Onde eu vou procurar esse apartamento? O porquê eu vou procurar esse apartamento? Então, exatamente aí foi que eu joguei a deixa do residencial prático. Logo, para tirar mais uma certeza sobre o sucesso do meu pensamento, eu fiz uma pesquisa acadêmica que foi entre os dias 11 a 16 de abril de 2018, que eu fiz uma pesquisa de internet, onde eu mandei link para vários estudantes, onde eu tive o resultado de 238 estudantes. Então, aqui, nós temos a naturalidade dos alunos, que eu perguntei exatamente se ele era natural de Salvador, se ele é do interior da Bahia ou de outro estado. Eu tive um grande sucesso, que a maioria era tanto de Salvador e a grande porcentagem era do interior da Bahia. Ou seja, para uma pessoa que está em Salvador, fazendo um curso em Salvador, para fazer uma pesquisa dessa, o número de pessoas que é do interior é muito grande. Eu perguntei também de pessoas que moram perto da faculdade. Para o meu susto, 52% disseram que não moram perto da faculdade. Ou seja, elas acabam procurando um meio de transporte de certa forma muito longe para ir para a faculdade. Eu tive uma enorme dificuldade de ir para a faculdade porque eu morava em outro bairro e ia para a faculdade em outro bairro. Então era muito desafiador isso para mim. Eu perguntei também nessa pesquisa de como elas atualmente residem. Então, se elas moram com os pais, se elas dividem apartamentos, se elas moram em repúblicas ou sozinho, e a grande maioria mora com os pais. Nessa época da nossa vida, a gente tem uma necessidade enorme de estar conosco mesmo, de estar procurando o nosso melhor, tipo, estar procurando a nossa meta. Então, morar com os pais, às vezes, fecha o nosso casulo para isso tudo. Então, as pessoas aqui, que eu coloquei onde elas pretendiam morar sozinhas, elas disseram que, tipo assim, adorariam morar sozinhas. Então, assim, logo me veio os estudos similares. Bom, já concretizei que as pessoas adorariam morar sozinhas, elas moram
e com os pais. E aí eu preciso exatamente dar uma base para todo o meu estudo. Então eu fui para São Paulo. Logo que eu fui para São Paulo, eu conheci a nova Higienópolis, que é um lançamento de uma construtora que está apostando, né, nos apartamentos de tamanhos de 10 metros quadrados a 77 metros quadrados. Ou seja, tem públicos para vários comércios, onde a parte de baixo ela é baseada para fundos comerciais. Então, embaixo funciona comércio, em cima tem apartamentos de 10 a 77 metros quadrados, certo? O que eu achei mais interessante exatamente nesse apartamento é a localidade dele. Porque a localidade dele é completamente perto de universidades, perto de restaurantes, são perto de bares, de todos os espaços, exatamente, de eventos, perto de hospitais, muito próximo ao metrô. Então, é exatamente uma localização perfeita para ser instalada um apartamento onde as pessoas iriam apenas se confortar e depois iria sair para o seu trabalho, para a sua faculdade. Eu achei incrível esse projeto. Bom, em relação à localização, tem aqui a questão, a quantidade de hospitais que tem. Transporte, pontos de ônibus, a questão de metrô, universidade, incrivelmente próximo ao microapartamento. E assim que eu vi a planta, eu dei uma analisada super crítica e eu vi exatamente que ela atendia muito pontos, porque assim, na parte do térreo, além de ficar a parte comercial, ficava algumas partes compartilhadas, como cozinhas compartilhadas, tinha academia equipada para todos, tinha a guarda-entregas, coworking, que é uma nova tendência agora para você estar estudando exatamente dentro de casa. Então foi aí que eu vi. Não adianta você só tratar de microapartamentos se você não tratar da área de lazer para todos eles, para eles não precisarem sair de sua própria residência para ir procurar fora. Logo, foi uma inspiração muito grande ver o apartamento deles, que são de 10 metros quadrados, onde os móveis são exatamente todos funcionais, onde tem aberturas de móveis, onde mesa se transforma em cadeira, onde você puxa a parte do gaveteiro e vira uma parte de apoio. Então eu fiquei muito abismado em ter que fazer exatamente toda essa especulação de projeto. A análise número 2, eu fui lá longe, foi em Singapura, foi o The Interlace. É aí que eu crio exatamente uma composição para o meu projeto. É aquela coisa onde ele trata uma forma normal como uma forma retangular e ele se intercala fazendo formas onde as pessoas elas se interagem de a forma se interage com o meio. Esses dois exemplos aqui mostram exatamente isso. Exatamente a forma retangular básica, onde ela está exatamente de forma simples, e o que é que ela pode ser proposta? Ela foi interligada. Então, essa forma, ele cria uma grande interação entre as pessoas, ou seja, a sacada da sua casa cria sacada com a casa de outra pessoa, ou seja, mesmo em um único apartamento, você nunca se sentiria sozinho. Sempre teria uma interação com o exterior. Foi a parte que eu achei mais incrível nesse projeto. Então, também, ela cria uma parte de convivência muito grande. Ou seja, a pessoa não necessariamente precisaria ficar, vamos dizer assim, presa nos 10, 15 metros quadrados. Ela teria um mundo para explorar fora do seu apartamento. Então, foi uma coisa que eu pensei muito, que foi a área de lazer. Essa é a parte da forma, onde a forma retangular, ela criou exatamente, na planta dela, eixos de saídas, exatamente, que foi a parte que eu mais me inspirei, na forma mais funcional, que é a forma quadrada, que é a forma que ia ajudar mais ou menos na construção dos meus microapartamentos. Essa é uma foto da fachada, que eu acho incrível esse projeto, eu babo real. E aí vamos na análise do meu terreno. Pronto. Foi o ponto-chave. Não precisei procurar muito, porque eu estudo na faculdade, na minha faculdade, onde eu fico exatamente um terreno ao lado da faculdade. Eu falei assim, não, esse aqui vai ser o terreno perfeito para executar o residencial Praxis. Ele tem uma topografia mais ou menos um pouco, vamos dizer assim, dificultosa, porém, aquele terreno hoje, ele tem um terreno plano justamente para, acredito que sim, para o meu residencial Praxis que vai entrar ali. Então ele está plano, então não tive dificuldades com corte de terreno e nada mais.
E aí eu fiz uma análise exatamente como eu fiz a análise de São Paulo. Por que esse terreno vai dar certo aqui? Primeiro, que em 2018 o metrô ainda estava quase pronto. Hoje, a gente tem uma linha de metrô exatamente que passa por todo o ambiente, por toda a avenida. Nós temos a via expressa que leva para esse terreno. Nós temos as vias arteriais, vias coletoras. A quantidade de faculdades que tem aqui próxima a esse terreno. E aí, posso mostrar também exatamente todas as escolas, faculdades, linha de metrô. Então, assim, eu olhei para aquele terreno e falei assim, ele vai ser exatamente o terreno propício para instalar o meu projeto. E aí, nós chegamos a exatamente o estudo do conceito arquitetônico, onde vem a ideia. Nós temos aqui a ideia do conceito partido foi onde a gente bate a cabeça para analisar de onde vai chegar toda a sua ideia. Primeiro eu tirei uma ideia de Louis Sullivan, fiquei me prendendo ele falando, a forma segue a função. Onde a forma que segue a função expressa exatamente um claro e bom senso. Ou seja, para atender às necessidades gerais da sociedade. Qual é a minha sociedade? Veio toda carregada no meu potinho do Prats. Estudei toda ela. Mas veio também o Bernard Chame, eu acho que se chama assim, ele colocou a forma também segue a ficção. Porém, é a ficção onde estão as construções seriam pensadas no espaço de histórias. E o que eu quero criar nessa história? Interação e colaboração. Por que interação e colaboração? Porque apesar de estar buscando microapartamentos, eu quero buscar que elas se interajam entre elas. Eu quero que elas vejam que elas não estão sozinhas naquele exatamente momento. Então, a colaboração e interação, ele é um projeto, é um conceito que casa muito bem com o meu projeto. E aí, o partido arquitetônico é exatamente eu peguei exatamente a interação e colaboração e joguei na minha ficção. Vamos ver como é que funciona exatamente desse partido. E eu vou explicar para vocês como eu joguei a interação e colaboração no meu partido. A forma. Primeiro, eu vim exatamente com a forma quadrada. Por que a forma quadrada? A forma quadrada é aquela forma que a gente vai exatamente buscar a melhor desenvolvimento de aproveitamento de espaço. Estou trabalhando com microapartamentos, então eu preciso de uma forma mais simples possível para que ela possa atender a minha necessidade. Logo, a minha forma, ela gerou 3 formas. Ou seja, como eu encaixei ela em posicionamentos diferentes, deixando ainda de ser quadradas, sendo quadradas. E aí foi que eu criei exatamente a ideia do meu partido arquitetônico. Bom, se eu jogar exatamente todos os meus apartamentos em formas, eu crio exatamente acessibilidade em todas elas, eu crio exatamente a interação em todos os ambientes e ainda consigo exatamente criar a forma de todas as pessoas elas consigam se entreter e estar juntas ao mesmo tempo, mesmo morando num apartamento pequeno, de 10 metros quadrados. Então, aqui, nessa parte do térreo, a gente tem a parte de administração. Nós temos aqui a parte de jardim de inverno, nós temos a parte de serviço, é onde as pessoas que logo assim, ao entrar, elas vão exatamente dar de cara com toda essa parte de administração do prédio. Logo no primeiro pavimento, é a parte que tudo se choca. É aí que eu consegui exatamente tirar a ideia do residencial prática. Então, eu criei formas onde eu consegui criar aberturas que tem a passagem de vento. Então, a gente tem um estilo de vento cruzado. E aí, nessa questão, eu consegui criar que as portas, elas se abrissem, e quando você se abre, você vai ter uma expansão aos espaços que eu queria criar com residencial Prats. Tenho aqui a parte da ventilação cruzada, onde eu crio exatamente as aberturas em cobogó, também nos corredores, para que a passagem de vento fique eficiente e melhor. Nós temos ventilação. Nós temos grandes varandas para criar exatamente momentos de interação. E os apartamentos nesse pavimento 2 variam de 16 metros quadrados a 18. As pessoas, por mais que estivessem nesse apartamento, nunca estariam sozinhas. E aí eu chego na planta de situação.
Lucas, o que traz a sua planta de situação como desenvolvimento do seu projeto? Bom, a planta de situação, eu trago aqui a rua exatamente onde ela é composta, que você pode passar de vias de entradas, e você vê que dentro desse projeto ele tem grandes espaços de interações, áreas verdes, tem parte da piscina que é exatamente grande, a gente tem a parte de convivência também com pergolados, então isso cria exatamente uma afinidade de estar no prédio. Essa parte do meu projeto arquitetônico mostra exatamente isso. Toda essa parte em roxa é exatamente a parte de interação que você pode ter, certo? Então, assim, essas partes, os apartamentos, eles têm vista para interação. Então, toda saída, todos os apartamentos, eles são ligados para uma vista completamente diferente, onde você pode ver e não se sentir sozinho dentro de um apartamento de 16 a 18 metros quadrados. Nós temos aqui também uma parte onde fica localizada exatamente a parte da piscina. Então, você tá ali no seu, vamos dizer assim, você nunca conseguiria ficar entediado, sendo que tem um espaço de lazer para você ficar ali, estar ali. Então, essa é a minha planta de layout, onde tem toda essa parte azul, é a parte de convivência. Crio entre um prédio e entre outro, espaços como coworking, como academia compartilhada, como lavanderia compartilhada, onde cada membro de cada prédio poderia exatamente entrar em vigor para fazer exatamente o seu compartilhamento. Então, é uma questão que você sempre dependeria do próximo, para uma sociedade mais ou menos líquida, que está morando sozinha e estando ali necessitando de dividir. Isso cria uma sociedade legal. E na parte, então, nos outros pavimentos, trouxe exatamente a mesma história. A academia compartilhada. Nós temos, nessa parte do prédio mesmo, tem um suporte de academia de mais de 300 metros quadrados. Então, é aquela coisa que você não precisaria sair de casa para ir procurar uma academia longe. Poxa, nossa, hoje foi bem difícil o meu trabalho. Não, mas agora eu vou malhar, eu não quero sair de casa para malhar, eu vou malhar agora no meu prédio. É exatamente isso que o Residencial Pratice busca. A praticidade e você não precisar de sair do seu prédio para fazer outras coisas fora. Tem essa parte do co-work também, que é algo que está muito em vigor. Começou, acho que em 2018, eu vi o meu primeiro co-work, e hoje, 2019, 2020, está muito avançado. Ou seja, as pessoas não precisariam sair exatamente de casa para fazer nada fora. O prédio do Pratice, ele ia atender todas as necessidades das pessoas, sem que ela precisasse se deslocar por muito tempo. Então, aqui nós temos uma parte da fachada em 2D, que foi o primeiro pensamento. A gente tem as profundidades, que vê as aberturas exatamente. A parte da interação é a parte do meio, onde ela está toda em vidro. Ou seja, você conseguiria ter acesso para o lado de fora, você conseguiria ter a parte da interação com o exterior. Tem uma parte do corte, prof, vou te mostrar aqui a parte do corte que eu fiz nas pranchas, ok? Vou deixar aqui. Então, aqui nós conseguimos criar exatamente a parte do corte, onde eu mostro exatamente a parte do estacionamento. Subindo, a gente tem as vistas dos apartamentos para todos os lugares. A gente tem exatamente a parte que mostra ali, que é a parte do jardim de inverno. E exatamente mostra como as pessoas iriam interagir em um pequeno e simples prédio. Simples não, vamos convenhar que ele é muito bacana e lindo. Deixa eu mostrar o outro aqui. O outro corte também mostra essa ideia da parte de baixo, onde tem a parte do estacionamento subterrâneo. E em cima, onde o meio ele é a parte onde cria exatamente a interação de todos eles. Deixa eu voltar aqui. E aí, agora eu vou mostrar para vocês umas fotos do meu projeto, certo? Onde foi que eu deixei aqui. E aqui está meu belo Residencial Pratice, onde foi que ele nasceu. Muito orgulhoso de todo exatamente esse processo. A cada escolha de revestimento, a cada escolha de forma, a cada escolha de local que eu ia colocar, ele mostra exatamente um aspecto onde você consegue ver exatamente onde as pessoas elas iriam estar e onde elas poderiam levar a elas. Então, aqui, por exemplo, o meio
do residencial Prats, todo de vidro, ele dá essa ideia de intercalação, ele dá a ideia de convivência. Quem está pro lado de fora vê quem está pro lado de dentro. Então, por mais que você fale assim, nossa, eu não gostaria de morar no 17 metros quadrados, mas eu acho uma oportunidade muito bacana para as pessoas que, tipo, vivem nessa sociedade vamos dizer, de um ciclo onde ela se encaixaria perfeitamente nesse espaço. Então, mostra exatamente parte de convivências, banquinhos, espelho d'água, onde as pessoas exatamente se sentiriam mais confortáveis nesse projeto. Essa é uma foto exatamente que eu amo essa foto, porque mostra exatamente toda a parte das vistas do prédio, e lá no meio tem um pergolado redondo, onde faz aquele ciclo, que a pessoa que vem do lado de cá, ela pode acessar o lado de lá, e a pessoa que vem do lado de lá pode acessar o lado de cá. É exatamente interação e colaboração do meu conceito que eu consegui atingir completamente com o estudo da forma. Nós temos aqui quadras, nós temos parte de pergolado. Eu ainda, se passaram 2 anos, eu não consigo superar essa parte de vidro que ficou muito interessante em relação ao interno com o externo. Nós temos aqui exatamente toda a estética dele. Aqui também nós temos a parte de interação. E aí fecha exatamente com a parte da piscina, que, nossa, incrivelmente a piscina grande, com formato redondo, onde as pessoas sempre têm o conceito da interação. Repare que todas as bordas das piscinas, elas levam exatamente a alguma coisa. Então, leva as cadeiras lá no canto. O meio da piscina, ela leva as pessoas sentarem juntas, para todos se comemorarem no bar. Então, a ideia de você estar ali, sair lá de casa, estou estressado, vou ali sentar um pouquinho para comemorar um pouco, para conversar. Então, o conceito do lazer veio muito grande na interação e colaboração desse prédio. E aqui é uma imagem exatamente de vista de cima da implantação, que mostra exatamente como é que funciona. Em cima, a gente tem a parte de uma iluminação digital, onde vai iluminar todas as áreas de interações, que não ficaria nada muito fechado. E com as ideias das aberturas, ficariam ventilações, iluminação. Então, assim, ela cria a propícia de uma arquitetura mais limpa, né? Aquela arquitetura que tem muita ventilação, iluminação. E aí, nós temos essa belezura do residencial Prats. Temos mais fotos de interação, muito mais fotos. Tem a parte do bicicletário, onde as pessoas elas podem também pegar o bicicletário para ir exatamente sair de casa, porque como a gente está trabalhando com a ideia de morar perto do trabalho, as pessoas podem exatamente ir de bike. Pega a pista de bicicleta ali, pega a sua bike, vai rapidinho, deixa sua bike lá. Então, é uma sociedade exatamente que a gente deve ser estudada e pensada. Isso reduziria também a questão de usos de carro, né? Para as pessoas que usem mais bike. Então, é exatamente uma ideia muito boa que a gente pode ser tratado exatamente no ano de 2000 e lá vai, para sempre. Temos aqui um estudo rápido do microapartamento. A qualidade não está ótima, já tem 2 anos atrás, hoje faria um trabalho completamente diferente. Mas aqui mostra exatamente como é que funciona a ergonomia do apartamento. Você vê que tem a cama, que ela fica localizada exatamente no meio central, onde tem aqui a parte da televisão, um banheiro embutido com um box, onde ele é totalmente reflexível. Você poderia também receber qualquer tipo de visita em casa, você não ficaria com medo de tanta exposição. Tem uma sacadinha para você poder dar uma estudada, onde logo em seguida tem a cozinha, aqui, onde você puxa os bancos da mesa, elas trazem exatamente a ideia que viram uma cadeira, então você pode almoçar bem tranquilo. Então, é exatamente um apartamento onde você pode conseguir todas as funções exatamente ali. Tem aqui, ó, sofá-cama, aquela parte é montada, essa parte não é montada. Então, você vê que exatamente a praticidade de você estar puxando um sofá para virar uma cama, você puxa uma mesa para virar uma cadeira, você puxa um box para virar outra coisa. Então, exatamente, toda essa funcionalidade. E aqui, a gente fecha exatamente toda essa apresentação com esse projeto incrível que ficou no meu coração, que eu adoraria desenvolver mais ele. Adoraria muito, muito, muito mesmo.
Que coisa linda, que coisa linda. Que Excelente. desenvolvimento. Mostra como você realmente sente orgulho do seu trabalho, né? E se apenas observarmos, o trabalho de Lucas é um edifício. Não, e olha, É vou te contar um edifício. segredo. Mas quando você vem e relata Sim, todas as informações, os detalhes, a ideia, de onde surgiu, as pesquisas, as referências, as análises, de cada detalhe que você vai buscando para reforçar a sua ideia, os dados, né, da população, não só do Brasil, mas fora do país, e como essa ideia é utilizada fora do país, o porquê da ideia, isso tudo. reforça a qualidade do seu trabalho, né? E que vai se refletir diretamente na arquitetura, porque a arquitetura é necessária que você pense em todos os detalhes. Repare que você sai da ideia do microapartamento, compõe toda uma volumetria, criando o edifício. Eu lembro da dificuldade que você teve em relacionar a torre de circulação, a localização da torre de circulação, né? Foi um parto necessário, mas que tinha que acontecer, e tudo isso gerou essa forma, né? Esse trabalho que você consegue hoje olhar para trás e sentir muito prazer de voltar a falar nele, de pegar, né, de revê-lo. Fico muito feliz com isso. Mas eu queria que você também falasse um pouco mais, Lucas, das ferramentas que você utilizou. Observe que nós estamos aí com o VOP Digital, trazendo vários cursos para atualização dos arquitetos, daqueles que estão fazendo o TCC, e eu queria que você falasse das dificuldades para você produzir esse edifício e quais foram as ferramentas que você utilizou. Olha, eu tive na minha faculdade vamos dizer assim, eu busquei, na verdade, a grande constância de estar procurando fazer, procurando produzir. Então eu tive um pouco de facilidade na hora que eu fui fazer nas ferramentas, um pouquinho, mas nada que, né? Porém, assim, eu usei nesse programa o AutoCAD para fazer exatamente as contas técnicas. Eu usei o SketchUp para fazer toda a modelagem e usei o Lumion para fazer todo a renderização. Porém, eu senti a necessidade de fazer com vamos dizer assim, um programa específico maior como o BIM, porque todas as alterações que eu fazia, eu tive que mudar em tudo. Então, assim, se eu usasse o BIM, eu tenho certeza que... O BIM, lembre, o BIM é a metodologia que lida com a informação. Tudo, entendeu? Então, hoje eu faço... Travou, Lucas. Metodologia, exato. Travou, Lucas. Não consegui te ouvir. Exato, desculpa. E aí, e se eu usasse exatamente o Revit... Voltou agora. Voltou. Continua. Voltei? Pronto, exato. Então, até hoje, eu brinco exatamente com essa situação. Eu posto os vídeos que o professor me manda, tipo, altera isso aqui. Professor, eu só tenho que alterar isso? Não, tem que alterar tudo. Então, assim, exatamente se eu tivesse usado o Revit, ele ia me ajudar a praticamente mudar tudo de uma vez só e eu passar menos dificuldades. Mas, enfim, foi um pouco difícil, mas foi desafiador. Mas eu consegui exatamente com muito suor fazer uma entrega tipo que eu fiquei totalmente satisfeito com tudo que eu tinha naquele momento. E é importante assim, você utilizar as ferramentas que você domina nesse momento de TCC. Se você não domina, você não vai ficar satisfeito com o resultado. Então, é preciso dominar as ferramentas para que você possa tirar a sua ideia, né, e colocar não mais no papel, mas na tela do computador. E quando você trabalha com uma metodologia que facilita essa alteração instantânea, realmente é outra situação.
mas o resultado é o que importa, né? Sim. As ferramentas são o meio. É outra situação. O resultado é o que importa. E aí, Lucas, diante dessas ferramentas utilizadas, né, foi importante você colocar quais foram as ferramentas que você utilizou. Qual foi, o que você considera que foi importante ao longo da sua graduação para que lhe trouxesse esses starts de como pesquisar, de como ir além? Você se lembra de algum evento dentro da sua vida acadêmica que lhe fez buscar ir além? De não ficar somente esperando pelo professor, assim, pela universidade. Sim, exatamente. Assim, a todo tempo, a gente está ali na faculdade, só que eu lembro que foi a partir do 7º semestre que eu parei de olhar só para a faculdade e comecei a olhar para todos os âmbitos de tudo que eu tinha. Porque a arquitetura não é só você entrar numa faculdade e começar a estudar as matérias, mas a arquitetura é sensação. Então, assim, eu percebia, eu tive alguns exemplos de professores que mostraram projetos que eu achava lindíssimos. E também, não querendo puxar uma sardinha, mas eu lembro de uma aula sua que eu tive, foi sobre planejamento urbano, que você trouxe toda a história de Salvador, de como ela vinha, de onde as embarcações chegando. Nossa, eu fiquei deslumbrado por esse tipo de aula que você me deu. Então, foi isso exatamente que eu trago para mim. Todo pouquinho é muito. Então, assim, as minhas experiências na faculdade foram a partir do 8º semestre. Quando eu saí do amplo, eu trabalhei muito tempo em shopping com vendas. E aí, o que eu falei assim, nossa, eu perdi meu tempo com vendas, eu poderia estar... Nunca digo isso. As vendas me proporcionou exatamente a ser esse arquiteto que consegue exatamente conseguir explicar o porquê do meu projeto. Eu consigo vender a minha ideia, eu consigo vender o meu conceito. Então, assim, se você parar para pensar hoje, tudo você pode intercalar na arquitetura. Então, eu tirei meu foco de livros, matérias e comecei a observar muito mais a amplitude do que a arquitetura. Um simples movimento de um carro, um simples vídeo de um prédio, uma simples decoração faz a gente mudar exatamente nossa ideia de como a nossa observação vai passar por essa arquitetura. Eu me lembro muito, quando você traz essa sua fala, me lembra muito quando eu entrei na universidade há algumas décadas atrás, que o professor Paulo Ormindo de Azevedo, né, nosso querido Paulo Ormindo, ele era o nosso professor de introdução à arquitetura. E ele falava muito sobre uma teoria da caixa preta. Essa teoria da caixa preta, nessa teoria ele dizia que todo arquiteto possui uma caixa preta. Nesta caixa preta, ele insere tudo, todos os livros que ele lê, todos os estágios, todas as conversas, a paradinha ali sentado no ponto de ônibus, esperando o ponto de ônibus, você está observando a movimentação, observando o conforto térmico, acústico daquele ambiente, seja qual for, um elevador, um ônibus, o metrô. Onde você está também percebendo o espaço que está ao seu redor. Então, muitas vezes, a gente se resume a piso, parede e teto. Sim, mas quando você está em um parque, Verdade. O piso é a grama, né? O revestimento das paredes são as árvores, os arbustos, a hierarquia da vegetação, e o teto é o céu, ou um pergolado. Então, o arquiteto, dentro dessa teoria da caixa preta, ele está o tempo todo em contato com o espaço, observando os detalhes do espaço e as sensações. Que cheiro tem aquele lugar? Quais são as cores que tem aquele lugar? Então, todos esses detalhes, toda a sua vivência, os filmes que você vê, as viagens que você faz, as conversas que você tem com os amigos, com a família, tudo isso vai contribuir com a arquitetura que você produz. Então, nada que você viveu é em vão, nada. Tudo, de alguma forma,
vai contribuir para que você seja o arquiteto que você é hoje. Que, com certeza, amanhã ele já estará melhor do que hoje. Porque a gente está em constante aprendizado, em constante evolução. Isso é maravilhoso. Então, essa ideia a gente traz desde lá, o início da introdução à arquitetura. Quando você traz essa ideia, para mim é muito forte a ideia do professor Paulo Ormindo falando sobre a caixa preta. Né? E foi um pouco isso que você trouxe. Então, não é olhar para trás com desdém, porque eu trabalhei muito em shopping, não. Tudo isso lhe deu experiência para você ser o que você é hoje. Se tivesse sido diferente, você hoje seria. Sim. Se estivesse estudando, eu teria mais tempo. Né? Será mesmo que teria mais tempo? Se você observar o que está à sua volta. Pois é. Não é? É outra história. Uma observação que eu tenho em relação à sua vida acadêmica é que eu lembro você, dentro da sala de aula, você tinha um perfil, mas à medida que o tempo foi passando, eu percebi que você deu uma virada assim e você passou a ser mais participativo. E quando você chegou no TCC, a gente viu aí uma evolução muito grande. O Lucas, ele saiu ali, né, daquela timidez do menino que veio do interior e se tornou aí o arquiteto Lucas Batista. E eu fico muito orgulhosa disso, sabe, Lucas? O seu trabalho de TCC, ele traz muito de você. O micro, esse olhar do micro para o macro, esse olhar que compreende o todo e transforma e dialoga, colabora. Eu vejo muito isso em você, isso é muito importante, isso é muito forte. Eu queria que você desse um conselho aos colegas que estarão assistindo aqui esse material que estamos produzindo. Se você pudesse dar um conselho a quem está entrando hoje na universidade, né? Porque a gente sabe que o curso de arquitetura não é um curso fácil, muito embora seja um curso muito complexo, um curso de excelência, é o curso de arquitetura, independente da universidade que esteja, é um curso puxado. Se você pudesse dar um conselho a essas pessoas que escolheram a arquitetura, qual é o conselho que você daria? Bom, eu vou puxar exatamente na ideia como o Lucas. Hoje eu tenho 25 anos, né? Já sou formado. E eu vou dar um conselho como se fosse eu entrando exatamente no primeiro semestre com meus 18, 19 anos. Eu acho que foi isso, exatamente. Primeiramente, a gente sempre acha que está em um lugar onde você não deveria estar encaixado. Você sempre acha que as pessoas não entendem. Você sempre acha que você nunca vai acompanhar as pessoas. Mas o curso de arquitetura não é sobre as pessoas e sobre as matérias, é exatamente sobre você. Sobre como você vai encarar exatamente tudo aquilo que vai passar pela sua rotina. Então, quando eu entrei em arquitetura, eu tinha a grande necessidade de trabalhar e eu não consegui exatamente um estágio na área. Porque eu não tinha pessoas que me indicassem, não conhecia arquitetos, era uma área completamente nova para mim. E eu, resumidamente, consegui um emprego fora da arquitetura. Porém, eu analisando isso, como a professora disse, foi algo que completamente mudou a minha característica em relação à minha arquitetura. Então, qualquer tipo de situação que você enfrente, enfrente exatamente com muita segurança de que vai dar certo, porque dá certo. A situação que eu passei me ajudou muito a me transformar. Como a professora me diz, Lucas, você virou a chave de um tempo para cá. Virou a chave pelo fato de eu sair de um mundo, de uma experiência, e entrar no mundo da arquitetura geral com toda a experiência que eu trouxe e levei exatamente para um projeto desafiador. Falei, eu vou mostrar agora para as pessoas, para os meus amigos, para minha professora, que tudo que eu aprendi aqui e tudo que eu aprendi durante a minha experiência da faculdade vai ser no meu projeto. E foi aí que eu baseei
eu dei exatamente sangue e raça. Virava à noite, mostrava exatamente que eu poderia fazer aquilo. Qualquer parafuso que a pessoa me perguntasse do meu projeto, eu tinha exatamente assim, eu tenho uma resposta para esse parafuso, sim. Então, eu trouxe esse projeto com unhas e garras e quero dizer para você que está iniciando que é totalmente tranquilo essa ideia de querer, vamos dizer assim, de achar que você não pode. É sim, todo mundo pensa que não pode, mas na verdade você pode e muito. Eu tô aqui porque você não pode. Então, assim, Pois é. a ideia é começar e não parar. Exatamente, Lucas. Que lindo isso, lindo. E lindo começar o ano de 2021 com essa mensagem tão positiva, muito positiva. Você pode sim, né? Está com dificuldades, Basicamente, está cortando. Eu não estou te ouvindo, Lucas. vamos lá. Voltou? Voltou agora. Oi. Voltou. Voltou? Pois é, maravilhoso começar o ano com essa mensagem positiva, né? Mostrar que você pode, você passou por dificuldades, você vai passar por dificuldades, porque a vida é um caminho cheio de desafios. Os desafios virão. Também não é porque você já está formado que os desafios acabaram. Pelo contrário, quando a gente encerra uma graduação, a gente está abrindo portas para essa graduação vivida, na prática. E aí os desafios são enormes, vocês terão muitos desafios. Agora, a maneira como vocês se posicionam diante dos desafios é que faz toda a diferença. É o que faz a gente olhar para o nosso aluno e dizer, olha, esse é um menino de sucesso, esse é um menino que Exatamente. vai É longe. nossa força. E eu fico muito feliz com isso, viu, Lucas? Muito, muito grata por você estar conosco aqui no nosso primeiro hashtag Orgulho do meu TCC do Estamos na. ano. Eu fico muito feliz com isso e peço a Deus por você, né, e por todos que estão aí na luta, mostrando que vocês conseguem, que é Do ano. possível, né? Pois é. Hashtag primeiro orgulho do TCC do ano. Do ano. Exatamente. É um privilégio. Tive É um privilégio. privilégio. É um privilégio. Parabéns, viu? Parabéns, parabéns pela sua história. Eu sei que as lutas foram muitas e sei sim que você conseguiu. Quer deixar uma mensagem aí para esse início de ano? Com certeza. Primeiro, eu quero te agradecer imensamente por você fazer parte dessa história. Eu acho que se não fosse você, não seria igual. Você foi exatamente, eu lembro até hoje, buscando a Prolis, a mais cotada daqueles corredores. E lembro até hoje, chegando lá, Pro, posso fazer com você, Pro? Por favor, Pro. E era a única professora que eu tinha uma afinidade tão grande para pedir assim, Pro, por favor, lá, Lucas, eu tô um pouco cheia, vamos ver, eu vou colocar você na minha lista. Aí eu, Pro, qual número eu tô? Ó, 19º. Aí eu, tá. Toda vez que eu encontrava você no corredor, Pro, o 19º tá aqui, viu, Pro? Você passava dando risada. Aí você passava assim, Pro, ó, na fila, Pro. Então, assim, foi uma história que a gente escreveu incrivelmente. Por mais que eu brinco com a questão dos orientadores que pegam o nosso pé, que a gente tem que mudar tudo, que a gente tem que pesquisar, tem que ir atrás, é de grande importância pra gente. E agradecer demais por você ter me convidado para fazer esse material incrível de conteúdo, que eu tenho certeza que quem me acompanha nas minhas redes sociais vai vai adorar. Tipo, quem tem dúvida, quem tem um pouquinho de curiosidade para saber como é que funcionam as coisas e como é que pode acontecer, vai adorar esse conteúdo. E eu desejo exatamente muito sucesso para você com essa campanha maravilhosa do Orgulho da Prolis, que tem ó, muitos além de mim que, além de minha história, eu sei que tem vários aluninhos aí que hoje estão formados, que tem muita história boa para contar com você que acompanhou do lado ali, ó.
no pé. E é sério, muito orgulho realmente de estar aqui. E eu quero desejar para todos vocês que estão assistindo um ótimo ano, que apesar desse ano ter sido muito difícil, deixou a gente mais forte e que a gente vai conseguir caminhar cada vez mais pro sucesso, porque o sucesso é a nossa felicidade, o nosso bem-estar diante da nossa vida. Esse é o sucesso. Exatamente, nós somos criados para a felicidade. Se a felicidade não chegou ainda, é porque estamos no caminho e vamos aproveitar o caminho para aprender cada vez mais. Exatamente. Muito obrigada, Lucas, muito obrigada. Feliz ano novo, que esse ano seja novo de várias formas. Eu que agradeço, pronto. Que você tenha muito sucesso. Um beijo na sua mãe, carinho enorme. Que Deus abençoe. Um beijo a todos. Feliz ano novo. Até o próximo sábado, né? Que a cada sábado nós temos aí uma bela história com o hashtag Orgulho do meu TCC. Diga, Lucas. Você ia falar alguma coisa, diga. Cortou aí. Lucas? Oi? Hashtag Oi. Lucas, tira a apresentação de sua tela para eu te ver. Tire a apresentação da tela. Vou tirar. Aí, pronto. Agora. Agora foi. Pronto, agora. Foi? Agora foi. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora eu estou te vendo bem. Hashtag Orgulho da Prolin. Muito orgulho, viu, meu querido? Muito orgulho. Eu fico muito feliz por sua presença aqui conosco. Agradeço, né, por você ter tirado esse tempinho para gravar todo o seu trabalho. A ideia inicial era de uma conversa, né, com os meus orientandos aos sábados, mas todos que vieram quiseram mostrar o trabalho, vamos gravar, vamos mostrar o trabalho como um todo. Isso comprova, né, o orgulho do meu TCC. É uma verdade, não é? Então, feliz ano novo a todos. Fico muito feliz por sua presença aqui conosco. Nos vemos no próximo sábado.